Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Luís Grião de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, vamos dar sequência nas nossas formações, e hoje nós vamos falar um pouco da vida de São Luís Grião de Montfort. E aí, já para abrir já esse tema, é sempre importante, quando nós vamos estudar uma aparição, uma vida de um santo, nós olharmos a dimensão e onde que Deus quis que ele aparecesse. E nós vamos entender melhor o contexto, né? Por que Deus quis que São Luís, nesse exato momento, aparecesse e trouxesse para nós esse tratado, essa riqueza que a Igreja tem. Então, de modo muito rápido, nós temos, próximo a este século, né, nós temos assim, os acontecimentos mais bombásticos, por assim dizer, a moral que estava totalmente destruída, né, um pouco por conta da revolta protestante, já de Martinho Lutero, um pouco por conta de Calvino. Então é basicamente nesse contexto que São Luís vai aparecer. E vai aparecer numa França, onde nós temos ali grandes santos, onde que a Santíssima Virgem aparece 3 vezes, né, santos doutores. E um acontecimento lastimável que hoje nós temos uma França aparentemente cética, né? Mas é nesse contexto que vai aparecer então São Luís, que vai aparecer num contexto onde essas movimentações, essas revoltas já estavam muito grandes, e também dentro da Igreja. Nós fomos ver um pouco depois de São Luís, a vida de São João Maria Vianney. Em Ars mesmo, ele não conseguia, nos primeiros momentos da missão, ele tinha dificuldade para que as pessoas acreditassem nele. Porque os padres que passaram por Ars faziam coisas horríveis. Então, para nós entendermos um pouco daquele contexto. E aí nós vamos pegar, então, esse calvinismo, esse luteranismo, e vai desembocar no jansenismo, que vai ser a grande luta na França de São Luís Grião de Montfort. Então, uma heresia por um bispo católico chamado Cornélio Jansen, que ele vai colocar esse jansenismo. Basicamente, esse jansenismo, ele queria um rigorismo muito grande. Só que em pretexto disso, ele afastava os católicos da Igreja. Então, por exemplo, ele dizia que ninguém é digno o suficiente para comungar, e afastava o pessoal, assim, então, da comunhão, da própria Santa Missa, né? Ele também dizia que, né, nós não poderíamos honrar tanto a Santíssima Virgem, porque nós ofuscaríamos a glória, o brilho de Deus. E nós sabemos que isso tudo é uma mentira, né? Só que isso criou raiz na França. Nós vamos ver um pouco para frente que vai ser o grande campo de apostolado lutar contra o jansenismo. Então, um pouco por volta do século XIV, um grande santo, também da França, chamado São Vicente Ferrer, um santo de grande escalão, né, nós podemos dizer, um pregador que na Semana Santa pregava 6 horas direto, e pregava só sobre temas dos novíssimos, né? Pregava ali mais sobre o juízo, e as pessoas ficavam assustadas com aquilo que ele falava, e ele conseguia pregar. Nós estamos falando do século XIV, onde não tinha microfone nem nada, e a voz dele alcançava mais ou menos 45 quilômetros, e ele se intitulava que ele era o anjo do Apocalipse. Depois vocês pesquisam um pouco mais sobre São Vicente Ferrer, e as histórias são realmente incríveis. Já no ventre, a mãe ouvia latidos no ventre. Enquanto ela estava grávida de São Luís, ela ouvia alguns latidos. E ela foi, então, perguntar para o bispo. E o bispo, então, teve o discernimento que ele seria um mastim, o cachorro, né, que ia cuidar do rebanho, das ovelhas do próprio Cristo. Então, assim, um homem muito grande. E esse vai profetizar, ali na França, que chegaria um grande profeta. E esse profeta vai ser, então, o nosso São Luís Grião de Montfort. Então, São Luís, ele nasce por volta de 1673, de uma família
fora dos padrões de hoje, uma família de 18 filhos. Alguns, por causa da situação, vão morrer, mas a maioria vai sobreviver. E ele vai nascer, ele vai ser o primeiro ou o segundo da família. Então ele vai ter toda essa responsabilidade de também ser o exemplo. Desde criança ele já era muito piedoso, já dava para perceber uma diferença, né? E muito piedoso, gostava sempre de ajudar os mais pobres. Certa vez ele estava na escola e um amigo da escola, assim, dava para ver a pobreza pelas roupas muito surradas, né? Muito sujas às vezes. Ele então se compadeceu desse menino, desse colega, fez uma vaquinha, por assim dizer, juntou alguns trocados e foi no alfaiate. E aí, chegando no alfaiate, ele falou: olha, eu juntei esse dinheiro e é tudo que eu consegui. Se ainda não for o suficiente para vestir o nosso irmão, o senhor completa. Então, assim, uma caridade já desde criança que já se demonstrava uma caridade muito diferencial, né? Dava para diferenciar muito. Ele vai então para o seminário, ele termina esse tempo, ele vai para o seminário. E aí, quando outro fato interessante, a vida toda, né? Mas quando ele vai para o seminário em Paris, a mãe então começa a fazer, porque era longe, né? A mãe começa a fazer ali pedir um dinheiro, pedir uma roupa e consegue algumas coisas para ele. E aí os pais acompanham ele até certo lugar, e depois que não dava mais para ver os pais, ele pega tudo que a mãe tinha, né, os dinheiro, a comida, dá aos pobres, aquela roupa nova, né, aquela veste nova que ele tinha ganhado, ele também troca com um mendigo, ajoelha no chão e aí faz um voto de não ter nada seu, de tudo ser para os outros. E ele vai andando por 300 quilômetros, né, mais ou menos 76 léguas, até Paris. E quando chega em Paris, ele faz um voto. Ele faz um voto com os seus olhos. Ele não ia olhar aquela beleza de Paris, aqueles monumentos. E depois vão perguntar para ele o que ele lembra. Ele falou: olha, que eu não lembro de nada. De nada. Porque ele queria guardar o melhor para Deus, o seu olhar para Deus. Ele vai ser ordenado aos 27 anos. E aí ele é enviado para Nantes, para uma comunidade sacerdotal. Como eu disse um pouco antes, a França já estava enraigada desse jansenismo. Então, para essa comunidade sacerdotal que ele vai, todos os padres que estavam lá, eles eram jansenistas. Todos vão ser condenados depois, vão morrer como impenitentes, e todos são condenados. E aí, claro, quem ama a Deus, né, quem tem aquele zelo, ele gera incômodo nos outros, né? O católico precisa gerar esse incômodo, esse bom incômodo. E ele gerou muita inveja pelo seu zelo. Então, começaram a levantar muitas mentiras sobre ele, muito ciúme, né? Ele foi trabalhar em alguns lugares, então as pessoas tinham ciúme, porque ele conseguia fazer as coisas, né? Ele é um homem que se penitenciava muito. Então, tinha um zelo, se penitenciava e amava os pobres. E essa vai ser uma marca que, infelizmente, quase se conhece. Ele amava os pobres. Vão até fazer uma comparação dele com São Francisco de Assis, pela pobreza e pelo amor aos pobres. E aí, depois desse tempo, depois de Nantes, ele vai ser expulso de Nantes. A revolta foi tamanha que ele vai ser expulso de Nantes. E ele vai para uma outra cidade chamada Poitiers. E lá em Poitiers vai acontecer a mesma coisa. Pelo seu zelo, né, pela sua grandeza, pelo seu grande amor, as pessoas vão começar a desconfiar daquele homem que amava tanto os pobres, que amava tanto a Deus, e aí vão expulsá-lo. E expulsaram não só de Poitiers, expulsaram também ele da diocese. E é outra marca na vida de São Luís. Ele é abandonado por todos. Todos o abandonam. No final da vida ele só poderia ir pregar, fazer sua missão em 2 dioceses da França. Ele quase não tinha o campo de missão. E depois disso tudo, essa dificuldade toda que ele tinha, ele resolve ir ao Papa. Ele vai ao Papa e ele queria pedir o Papa para liberar ele, para ele ir nas missões, né, além mar. E o Papa, sabendo do jansenismo, vai e diz para ele: olha, meu filho, lá na França está crescendo o jansenismo e eu quero que você vá combater. E aí ele obedece, né? O Papa ainda fala para ele: olha, você tem que ser obediente aos bispos. E ele fala: não, tudo bem. E com a esperteza do santo, né, ele fala: não, então o senhor pode dar uma benção nesse meu
esse meu crucifixo, o São Luís, ele era artista. Então ele era compositor, ele ele desenhava e também fazia esculturas, e ele cantava muito bem. Nós vamos ver depois um pouco mais para frente o pessoal de Vandéia. Ele, para converter as pessoas, ele pegava uma música da época, uma melodia da época, e ele trocava as letras. Então ele cantava chamando o povo para a confissão, chamando o povo para a Santa Missa. Então ele tinha essa sensibilidade, né? Essa característica. E ali naquele crucifixo que ele tinha moldado, o Papa então vai dar uma bênção e vai colocar ele como um missionário apostólico. Então ele volta para a França com esse título grandiosíssimo. E aí então começam as missões, por assim dizer, né? E São Luís vai fazer essas missões e ele vai deixar algumas marcas. Os biógrafos vão dizer que em todas as missões era o registro dele. Ele vai deixar um calvário. E um calvário, né, do tamanho normal, de pessoas normais. Então, em todos os lugares ele vai fazer um calvário. Outra marca das missões é que ele, além de apresentar, né, o próprio tratado, ele começou a instituir, por exemplo, comunidade, grupos de oração que a gente fala, né, mais comumente hoje. Ele vai aqueles oratórios, aqueles pequenos oratórios de homens, de mulheres. Então essas pessoas vão continuar essas missões ainda depois de muito tempo. Um detalhe também que é muito clássico, os biógrafos sempre contam as conversões, os lugares que ele passava, as pessoas que ele trazia para Deus. Essas conversões eram duradouras. E nós podemos ver no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente faz um retiro e aí a gente está lá servindo no retiro e a gente percebe algumas pessoas naquele ímpeto do retiro, eles querem aí já mudar de vida, na primeira semana querem fazer tanta coisa, mas não passa muito tempo, né? E aí já muda. Ele não, a conversão dele as conversões que ele conseguia demorava muito, mas muito, muito tempo. Eram conversões duradouras. Nós vamos ver também um pouco em Vandéia. Então ele vai encontrar o seu campo de missão, vai começar com esse calvário, com esses pequenos oratórios, e aí vão começar mais uma vez as perseguições. Então ele é expulso, gente, de todos os lugares praticamente, né? Podendo ir só para 2 dioceses, ele vai ser expulso, ele vai fazer viagens muito longas, ele sempre faz a pé. Era uma outra marca dele, e aí perguntaram por que ele sempre fazia a pé, por que ele não aceitava um cavalo. E ele disse: não era assim que os apóstolos faziam. Então, no final da vida dele, ele chegou a andar mais de 10.000 quilômetros. E ele caminhava toda a França e sempre andando, sempre andando. Ele estava sempre no meio daqueles mais excluídos, né? A começar pelaquela história que eu contei na infância, mas ele estava sempre ao lado dos doentes. E sempre aqueles doentes dos piores. Então, parece que ele escolhia os piores para amar. Aqueles que ninguém amava, aqueles que ninguém queria, ele queria perto. Então ele cuidava. Então no dia a dia ele ia, né, fazer as suas refeições. Ele nunca sentava sozinho à mesa. Ele sempre sentava com um doente. E aí vão dizer também que esses doentes são repugnantes. E aí o doente, ele comia no mesmo prato, ele bebia no mesmo copo que os doentes. Então alguém que se penitenciava muito, que se entregava muito e que cuidava muito. E São Luís, ele foi pai, ele foi mãe, ele foi médico, padre, né, com certeza, de muitos doentes que não tinham ninguém, todo mundo já tinha abandonado ele. Então São Luís vai ser esse suporte, essa mão de Deus de fato. Tem um fato interessante, certa vez ele vai fazer um apostolado, uma missão próximo onde os pais moravam. E aí os pais felizes já tinham a fama, o Padre Montfort, porque ele nasceu em Montfort-Lacane. E aí os pais falaram assim: não, então vem dormir aqui, né, na sua casa, vem dormir conosco. E no desapego total ele fala: não vou, não posso ir. E então os pais insistem e falam: não, pelo menos vem jantar conosco. Ele fala: tá, então eu vou, jantar eu vou. E aí quando avistam lá São Luís, vem ele, mais aquela turminha dele de doentes, de pessoas excluídas, né, de pobres mesmo. E o pai então dá um banquete, né, faz um jantar para muitos, né. Ele vai instituir uma sopa popular. Então, essa sopa popular na época que nós estamos, né,
Ele já criou lá em 1700 essa sopa popular. E aí um fato interessante, que também de outra marca, da presença de Nossa Senhora visivelmente com ele está certa vez distribuindo a sopa. Já era para ter acabado a sopa. Milagrosamente a sopa, eles vão pegando, vai dando para um, para outro e não esvazia. E aí uma mulher, a senhora da casa, que ajudou ele nesse processo, a sopa popular, ela tinha lá reservado uma sopa para ele e para uma mulher que ela estava vendo ao lado do Padre Montfort. E aí acabou então, ele distribuiu a sopa aos pobres, e ele volta para dentro da casa e a senhora vai falar para ele, olha, eu separei aqui 2 sopas, uma para você e uma para a mulher. E ele fala assim, mas que mulher? Fala, não, aquela dama de branco que estava com você distribuindo a sopa. E aí nós sabemos que essa mulher é a Santíssima Virgem Maria. As aparições elas vão se tornar cada vez mais frequentes da Santíssima Virgem Maria, o Padre Montfort. Certa vez ele estava, uma senhora estava esperando ele para ir para confessar, né, para ele receber a confissão. E aí ele passou próximo a ela viu ele e ela viu uma dama muito bonita, de branco, né? E aí depois quando já passou isso, ela vai se confessar. Aí ela vai falar, nossa, que mulher bonita, né, aquela do seu lado. E ele fala assim, mas que mulher? Ela fala, aquela dama de branco que estava do seu lado. E ele fala assim, você viu? E ela fala assim, sim, eu vi uma dama de branco ao seu lado. E ele fala, minha filha, você não precisa então se confessar, porque você viu aquela que eu apenas escutava. Outros fatos também, a gente pode citar, o menino que o padre demorou um pouco para a Santa Missa, o menino foi ver o que tinha acontecido, bateu na porta, ninguém abriu, o menino então abaixa, olha pelo vão da porta e ele vê lá o padre com uma dama de branco. E aí depois o menino vai e fala pro padre, nossa, que mulher bonita. E o padre fala, você é muito puro. E de fato era muito puro, morreu no mesmo ano, né? Com certeza tinha ali a glória do céu. Então a Santíssima Virgem sempre esteve com ele, em todos os momentos. E ele esteve com ele, como esteve também com o Padre Pio. E é uma marca na vida dos santos. Deus não deixa que as pessoas sofram sozinhas. Santa Perpétua diz que quando nós sofremos por Cristo, é Cristo que sofre por nós e em nós. E de fato, na vida de São Luís ele sofreu bastante. Muita perseguição. Ele vai ser pelos calvinistas envenenado, porque ele já estava entrando numa região e estava conseguindo muitas conversões. Então eles tentaram envenenar, colocaram um veneno na sopa de São Luís. E São Luís, na hora ele percebe, mas toma ali, tenta tomar alguma coisa para bloquear aquele veneno, mas a saúde dele já não foi a mesma. Tanto que no próprio tratado, São Luís ele não trabalha o tratado fazendo notas de rodapé, porque ele sabia que ele tinha pouco tempo. E de fato, ele tem pouco tempo, ele morreu jovem, né? Morreu ali por volta dos 43 anos, morreu em 1716, e morreu no campo de missão, morreu no campo de batalha. Morreu pregando, morreu trazendo mais almas para a Santíssima Virgem Maria. E esse é um pequeno relato da vida de São Luís. Um homem testado pelo sofrimento, abandonado por todos. Ele mesmo vai escrever, amigo, eu só tenho Deus. Todos me abandonaram. Ele ficava sozinho em certos momentos. Ele pedia hospedagem para alguém, as pessoas não davam hospedagem para ele. Certa vez ele bateu na porta de um convento e falou assim, olha, pelo amor de Deus, me dê uma hospedagem. E aí a pessoa foi e falou assim, não vou te dar hospedagem. E aí uma outra irmã escutou que era o Padre Montfort e falou, não, é o Padre Montfort, vamos acolher. E aí ele já não queria mais, porque ele falou, olha, pelo amor de Deus, vocês não quiseram me acolher, por mim também vocês não devem. Então um zelo pela Eucaristia, um cuidado com a Santíssima Virgem muito grande. E era um homem que se penitenciava muito, como eu disse para vocês. Ele em certos momentos, ele via alguns acontecimentos no meio do povo, ele ia lá no meio e mandava todo mundo parar. Certa vez ele estava tendo uma festa, numa praça, e ele entra naquela festa, as músicas daquela época, né? Estava tendo algumas músicas, ele entra no meio daquela multidão, ajoelha e fala, olha, quem está comigo e com Nossa Senhora, fique do meu lado direito. E aí ele começa então a desfiar o rosário. E aí aquela música acaba, as pessoas começam então a ficar comovidas e todas terminam rezando o rosário.
No outro momento, ele tá lá, tem alguns fazendo alguns jogos de azar, e ele vai e derruba a mesa, né, manda todo mundo parar porque não agradava a Deus. E aí os soldados que estavam jogando ali batem nele, né, tentam assim acabar com ele mesmo. Por Deus ele consegue fugir, ele consegue sair. E um homem muito sobrenatural, não só pelas visões da Santíssima Virgem, mas um homem que ele interrompia a sua oração só para exercício de caridade. Então, certa vez ele estava pregando em uma igreja, e ele subiu no púlpito, todo mundo, né, querendo escutar o Padre Montfort. Ele tira o crucifixo indulgenciado, apenas mostra assim para a plateia, para a assembleia, e não fala nada. E todos só olhando para o crucifixo. E só olhando para o crucifixo, as pessoas começam a chorar. Porque aquele homem, ele transmitia a Deus. Era olhar para a vida de São Luís que dava para imaginar o quanto ele amava. Né? O quanto sofria, dava para perceber, mas o quanto ele amava. E ele desce do púlpito, passa no meio das pessoas, com aquele crucifixo e vai dizendo assim: vocês não ficam com dó de Jesus, que amou tanto vocês, e vocês não fazem nada, vocês não entregam de volta esse amor? E as pessoas então começam ali a chorar, a se converter, a querer buscar a conversão. Então são fatos bem interessantes da vida de São Luís, para que a gente fique bem atento em quem é esse homem, em quem é esse São Luís, que ainda é pouco falado. Muitos consagrados, mas poucos que sabem da vida de São Luís. E é importante saber da vida de São Luís porque ele vai ser aquele que vai formular, né, que vai escrever o tratado, que já era vivido por outras pessoas antes, mas ele que vai de fato viver. E como que nós devemos ser um escravo da Santíssima Virgem? Como que nós devemos ser? Vai olhar para a vida de São Luís, um homem desapegado, um homem que não tinha um respeito humano, se era para Deus ele falava, ele não tinha medo de perder amigos, não tinha medo de perder ninguém da família. Ele falava o que precisava ser dito. Não estava interessando se as pessoas iam abandonar, se as pessoas iam perseguir. Ele simplesmente queria o próprio Deus. Nesses lugares que ele passou, um dos lugares que é mais ao sul da França, que vai ser a região da Vendéia. E a região da Vendéia vai ficar marcada na Revolução Francesa. É ali que São Luís vai fazer o seu apostolado. E foi ali que ele teve mais abertura para fazer o apostolado, então foi ali que mais deu frutos. 100 anos depois, então, de São Luís, vai estourar, né, vai começar as primeiras batalhas da guerra da Revolução Francesa. E é aquele povo ali da Vendéia que vai se armar contra a Revolução, porque a Revolução estava tirando o direito deles de rezar a Santa Missa. Então, a Revolução tirava a Santa Missa dele. Olha que profético São Luís nesse tempo, onde nós estamos sendo tentados para nos tirar a Santa Missa. Eles eles se revoltaram e eram camponeses. Eram homens assim, que não tinham nenhuma instrução de arma, mas que queriam lutar porque queriam a Santa Missa. Eles queriam a Santa Missa. E eles passavam, eles iam para as guerras, né? Tinham os lugares de combate, e eles passavam em alguns calvários, aquela marca de São Luís, e aí e eles paravam e ajoelhavam para rezar. Só que atrás dele estava vindo lá o exército, os soldados lá do exército francês estavam vindo para matar eles. Só que eles passavam próximo ao Calvário e ajoelhavam. Aí até um comandante ficou, eles vão nos matar. Todos ficam ajoelhados rezando. E aí outro chegou para ele e falou assim: deixe-os rezar, assim eles ficarão mais fortes. Então, já nessa época, né, depois de 100 anos, ainda estava enraizado aquilo que o grande apóstolo São Luís Guilhom de Montfort tinha pregado na região de Vendéia. Uma outra palavra que vai ficar bem gravada na vida de São Luís é a sabedoria encarnada. E essa sabedoria é o próprio Cristo, mas é a sabedoria que foi crucificada. E esse meio, ele sempre pedia essa sabedoria e pedia e confiava à Santíssima Virgem. Então ele confiou ter essa sabedoria à Santíssima Virgem. E ele era tão devoto da Santíssima Virgem que alguns amigos, alguns padres que o conheciam, eles quando pediam alguma coisa para São Luís não atendia, eles pediam em nome da Santíssima Virgem. E aí ele ia lá e ele atendia.
Então, esse é alguns fatos. Eu vou indicar para vocês um livro para vocês lerem, que é esse livro aqui, do Louis Le Crome, que é uma biografia de São Luís, e que eu creio que no português é a melhor que nós temos, para a gente saber um pouco mais da vida desse grande homem. E que São Luís interceda por nós, somente no tempo que nós estamos vivendo, para que nós tenhamos coragem também de ir contra o mundo, de não ter nenhum respeito humano e de querer sempre mais para Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa feliz morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.